Imagine caminhar por um deserto durante décadas, com o sol escaldante por cima e a promessa de uma terra fértil à frente. Imagine ver, finalmente, os gigantes caírem, as muralhas ruírem e a vitória ser estampada diante dos seus olhos como um selo da fidelidade de Deus. Essa é a história que estamos contando aqui, capítulo por capítulo. Bem-vindo ao canal A Bíblia em Capítulos, onde a palavra viva de Deus ganha vida através de cada narrativa sagrada. No capítulo anterior, vimos a impressionante queda de Jericó, um símbolo da obediência, da fé e do agir divino sobre o impossível. Mas agora, a jornada toma um rumo inesperado. O que acontece quando, após uma grande vitória, a confiança se transforma em soberba e o zelo espiritual dá lugar à negligência? O capítulo de hoje é sobre isso: derrotas, pecados e conquistas. Uma história que nos mostra que as maiores batalhas não são travadas contra cidades muradas, mas dentro do nosso próprio coração. Após a queda de Jericó, Israel estava embriagado de esperança. As trombetas ainda ecoavam nos ouvidos, o cheiro da vitória ainda pairava no ar e a terra prometida parecia finalmente estar ao alcance das mãos. A euforia tomava conta dos acampamentos. As tendas estavam cheias de histórias sobre o poder de Deus, sobre as muralhas que ruíram sem um único ataque militar. Josué, o líder escolhido por Deus, via diante de si um povo confiante, pronto para seguir adiante, cidade após cidade, conquista após conquista. No entanto, o que ninguém sabia, nem mesmo Josué, era que entre aquelas tendas havia algo escondido. Um segredo enterrado no fundo da terra, envolto em silêncio e cobiça. Um pecado oculto, praticado nas sombras, mas com consequências que logo trariam dor à luz do dia. Você já parou para pensar como pequenos pecados, escondidos e não confessados, podem se tornar grandes muralhas invisíveis entre nós e Deus? O nome dele era Acã. Ele não era um líder, não era alguém de grande destaque, mas seus olhos foram tomados pela cobiça no meio da destruição de Jericó. Deus havia sido claro: tudo naquela cidade deveria ser consagrado ao Senhor. Ouro, prata, bronze, tudo deveria ser separado, não para benefício pessoal, mas como oferta santa, símbolo de que a vitória vinha de Deus e não dos homens. Mas Acã, ao ver um belo manto babilônico, algumas peças de prata e uma barra de ouro, não resistiu. Enterrou o tesouro sob sua tenda e acreditou que ninguém jamais saberia. E assim, o pecado entrou no acampamento. Um único ato de desobediência, escondido entre milhares de pessoas, mas suficiente para afastar a presença do Senhor. É assustador perceber como, às vezes, um único coração em rebelião pode trazer derrota para muitos. Será que em nossas vidas temos permitido que pecados secretos habitem em silêncio, acreditando que estão fora do alcance dos olhos de Deus? Sem saber do erro cometido, Josué se prepara para o próximo desafio. A cidade de Ai era pequena, muito menor do que Jericó. Os espias enviados relatam que não é necessário enviar todo o exército, bastaria uma pequena tropa para vencer com facilidade. A confiança de Israel agora beirava a arrogância. Nenhuma consulta foi feita ao Senhor. Nenhuma estratégia foi recebida de Deus, como havia acontecido em Jericó. Eles apenas marcharam com a força da sua própria certeza. O resultado? Derrota. Os homens de Ai reagiram com força. Mataram 36 israelitas e fizeram o restante fugir em desespero. Um povo que havia feito gigantes tremerem agora recuava diante de uma cidade insignificante. E aqui está uma lição poderosa. A presença de Deus é o que garante a vitória, não o tamanho do inimigo. Quantas vezes, em nossa própria jornada espiritual, confiamos demais em nossas vitórias passadas e ignoramos a necessidade de ouvir a direção de Deus para o presente? Josué ficou devastado. Ele rasgou suas vestes, prostrou-se diante da arca do Senhor e clamou:
Por que fizeste esse povo atravessar o Jordão, Senhor? Apenas para nos entregar nas mãos dos inimigos? Ele estava perplexo. Afinal, não havia feito tudo como Deus havia ordenado. A resposta do Senhor foi direta e desconcertante. Israel pecou. Eles violaram a minha aliança, tomaram do que foi consagrado, mentiram, esconderam. O Senhor deixou claro que sua presença não acompanharia o povo enquanto o pecado permanecesse em seu meio. Era necessário tratar o erro, arrancar o mal pela raiz. A vitória só seria restaurada após o arrependimento e o juízo. A pergunta que nos confronta é: o que temos escondido debaixo da tenda da nossa alma? Há algo que precisa ser trazido à luz para que a presença de Deus volte a caminhar conosco? Enquanto o dia seguinte se aproximava, o clima no acampamento mudou. O que antes era celebração, agora era silêncio e expectativa. Tribo por tribo, clã por clã, família por família, os israelitas foram sendo trazidos diante do Senhor, até que Acã foi identificado. Ele não negou, confessou. Disse que viu, cobiçou, tomou e escondeu. A ordem divina foi cumprida com dor e justiça. Acã e tudo o que lhe pertencia foram destruídos no vale de Acor. O nome daquele lugar se tornaria para sempre símbolo de juízo, mas também de purificação. Deus havia mostrado mais uma vez que a santidade é indispensável para quem deseja caminhar em sua presença. O pecado não pode ser ignorado, tolerado ou relativizado. Ele precisa ser confessado e removido. Como está o seu coração hoje? Será que há áreas escondidas que precisam ser entregues a Deus? O Vale de Acor pode ser o fim de uma história ou o recomeço de uma caminhada. Tudo depende da decisão que tomamos diante do pecado. Após o juízo sobre Acã, um silêncio denso pairava sobre o acampamento de Israel. Era como se o povo tivesse perdido o chão sob seus pés, mas havia algo mais poderoso acontecendo nos bastidores espirituais. A remoção do pecado não foi apenas um ato de justiça, foi um gesto de purificação. E com isso, a presença de Deus, antes afastada, começou a retornar. É impressionante como o arrependimento sincero tem o poder de restaurar o que parecia perdido. E então, Deus falou novamente com Josué. Suas palavras foram diferentes daquela repreensão cortante. Agora eram palavras de encorajamento. Não temas, nem te espantes. Toma contigo todo o povo de guerra. Levanta-te e sobe contra Ai. Eis que entreguei em tua mão o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. A diferença? Desta vez havia obediência, santidade e direção divina. Já sentiu o poder restaurador da voz de Deus depois de um tempo de silêncio causado pelo pecado? Deus dá uma nova estratégia a Josué, e novamente ela não segue os padrões comuns de guerra. A ordem era preparar uma emboscada. Uma parte do exército se esconderia atrás da cidade de Ai, enquanto outra se aproximaria pela frente, como se fosse atacar novamente. Quando os homens de Ai corressem para enfrentá-los, achando que se repetiria o mesmo cenário da derrota anterior, os israelitas fugiriam, simulando fraqueza. Isso atrairia todos os soldados para fora dos portões, e então a emboscada seria revelada. Aqueles que estavam escondidos tomariam a cidade, e a vitória estaria garantida. Veja como Deus transforma derrotas passadas em oportunidades de superação e aprendizado. O mesmo povo que fugira antes, agora estava sendo usado para confundir os inimigos e conquistar a vitória. Você já percebeu como Deus pode usar até nossas quedas para construir um caminho de redenção? Josué obedeceu meticulosamente às instruções. Na madrugada, levantou-se com seu povo e os posicionou conforme a ordem divina. A tensão era palpável, mas a confiança estava restaurada. Desta vez, não havia presunção nem excesso de autoconfiança. Havia reverência, dependência e vigilância. Quando os homens de Ai viram os israelitas se aproximando novamente,
Saíram com pressa, ansiosos para repetir a vitória anterior, mas não sabiam que estavam correndo para a própria ruína. Assim que a cidade ficou desprotegida, Josué estendeu a lança em direção a Ai, o sinal esperado. Os homens escondidos avançaram, tomaram a cidade, e logo uma coluna de fumaça se ergueu ao céu. Quando os guerreiros de Ai olharam para trás e viram sua cidade em chamas, o pânico se instalou. E naquele momento, os israelitas que fugiam se voltaram para lutar. O cerco estava completo. Ai foi derrotada com precisão e justiça. Há algo poderoso aqui. A obediência incondicional de Josué transformou o povo, renovou a liderança e trouxe a presença de Deus de volta ao campo de batalha. O que podemos aprender com isso sobre as batalhas que enfrentamos todos os dias? Mas o que Josué faz após a vitória é ainda mais significativo do que a própria conquista militar. Ao invés de se gloriar ou tomar posse do despojo, ele levanta um altar ao Senhor. Sobre o monte Ebal, conforme as instruções anteriores de Moisés, Josué escreve a lei de Deus em pedras e a lê diante de todo o povo, homens, mulheres, crianças e até os estrangeiros que estavam entre eles. Metade do povo ficou diante do monte Gerizim e a outra metade diante do monte Ebal, como símbolo das bênçãos e maldições da aliança. Era como se Josué estivesse dizendo: não vamos mais esquecer, não vamos mais caminhar sem a direção de Deus. Essa atitude nos ensina algo profundo. Mais importante do que conquistar territórios é garantir que o coração esteja firmado na palavra. Vitória sem aliança não é bênção, é ilusão. Você já ergueu um altar de obediência após as batalhas vencidas por Deus em sua vida? O altar no Monte Ebal não era apenas um gesto simbólico. Era a renovação pública do compromisso com Deus. Era o reconhecimento de que sem ele, Israel nada era. Aquela leitura da lei, feita diante de toda a comunidade, era um lembrete coletivo. O segredo da vitória está na fidelidade. Um povo que havia experimentado a dor da derrota por causa do pecado, agora se prostrava diante da palavra, comprometido em não repetir os erros do passado. Que imagem poderosa! Uma nação inteira, marcada pela graça restauradora, decidida a viver em santidade. E aqui está uma pergunta que devemos fazer a nós mesmos. Temos dado o mesmo valor à palavra de Deus em nossas vidas? Temos parado para renovar nossa aliança com Ele após cada queda, após cada vitória? Talvez seja hora de reerguer nossos altares espirituais. O ciclo está completo. Pecado, derrota, arrependimento, restauração e nova vitória. Mas há algo ainda mais profundo nessa história. O vale onde Acã foi julgado, chamado de Acor, seria mais tarde mencionado pelos profetas como porta de esperança. Isso nos ensina que Deus transforma lugares de dor em símbolos de recomeço. O que foi um dia cenário de lágrimas se torna espaço de renovo. Quando nos arrependemos sinceramente e buscamos viver em obediência, Deus não apenas nos perdoa, Ele reescreve nossa história. Ele pega os pedaços quebrados da nossa caminhada e os transforma em testemunhos vivos da sua misericórdia. Quantos de nós precisamos hoje olhar para o nosso próprio vale de Acor e enxergar ali uma nova chance? Que áreas da sua vida precisam ser purificadas para que a vitória volte a florescer? O que torna essa parte da história tão impactante não é apenas a vitória sobre Ai ou a justiça sobre Acã, mas o que ela revela sobre a natureza humana e sobre o coração de cada um de nós. Muitas vezes, quando pensamos em grandes batalhas espirituais, imaginamos confrontos externos, crises, ataques, perseguições. Mas a Bíblia é clara ao mostrar que a guerra mais difícil não é contra muralhas de pedra, mas contra os pecados ocultos do coração. O manto escondido sob a tenda de Acã é um símbolo eterno das tentações silenciosas, daquilo que tomamos para nós quando achamos que ninguém está vendo. Mas Deus vê.
Deus conhece o que escondemos nas partes mais profundas da alma, e isso muda tudo. Quantas vezes carregamos dentro de nós culpas não confessadas, atitudes disfarçadas de fé, escolhas que escondem desobediência? O que temos enterrado embaixo das tendas da nossa rotina espiritual? A história de Acã nos confronta com uma verdade dura, porém necessária. O pecado nunca afeta apenas quem o comete. Em Ai, 36 homens inocentes perderam suas vidas por causa da desobediência de um. A derrota pública nasceu de um erro privado. E essa é uma das lições mais dolorosas e esquecidas na caminhada espiritual. O pecado pessoal sempre tem consequências comunitárias. Seja em uma igreja, uma família ou uma nação, quando alguém se desvia do propósito de Deus, toda a estrutura ao redor sente o impacto. É como uma pequena rachadura em uma represa, quase invisível no início, mas que pode com o tempo romper toda a barreira. Você já parou para pensar sobre isso? Há algo que você esteja permitindo em sua vida que, mesmo parecendo pequeno, pode estar afetando toda a sua casa, seu ministério, sua comunhão com Deus? Josué, como líder, também nos ensina algo essencial. Ele não ignorou a derrota. Ele se prostrou, buscou a face de Deus, clamou por respostas. Em tempos de crise, muitos preferem culpar os outros ou manter as aparências. Josué não. Ele se humilhou, reconheceu a falha, mesmo antes de saber a causa exata, e só descansou quando Deus revelou o que havia acontecido. Essa postura revela um tipo de liderança rara, a que se curva diante de Deus antes de agir diante dos homens. E mais do que isso, mostra como o líder espiritual precisa ser o primeiro a buscar santidade, clareza e restauração. Como líderes, seja em casa, na igreja ou no trabalho, será que temos tido a coragem de dobrar os joelhos e perguntar: Senhor, há pecado entre nós? Mostra-nos, para que tua presença não se afaste. A forma como Deus revela o pecado de Acã também é carregada de significado espiritual. Não foi um julgamento apressado, nem um castigo arbitrário. Deus conduziu Josué com precisão, tribo por tribo, clã por clã, família por família, até o culpado ser identificado. Isso nos ensina que Deus não acusa sem propósito. Sua justiça é meticulosa, exata, santa. Seu objetivo não era apenas punir, mas purificar o povo, restaurar a comunhão, preservar a aliança. O tratamento do pecado, embora duro, foi necessário para que a presença divina voltasse a habitar entre eles. O Senhor não coabita com o pecado, e a restauração só é possível quando há confissão, arrependimento e ação. Em sua vida, há algo que precisa ser trazido à tona? Existe alguma área não tratada que tenha impedido você de viver plenamente a vontade de Deus? Talvez o que falta não seja força para vencer, mas coragem para confessar. Outro aspecto crucial desta narrativa é a importância de ouvir a voz de Deus antes de qualquer decisão. Na primeira tentativa de atacar Ai, Israel agiu com base em suposições e confiança própria. Não consultaram o Senhor, não buscaram direção espiritual, não discerniram o momento. Isso nos lembra que nem sempre as batalhas mais fáceis são realmente fáceis, se Deus não estiver nelas. Às vezes, confiamos demais nas nossas experiências passadas, nas bênçãos anteriores, e acabamos entrando em situações sem cobertura espiritual. A vitória de ontem não garante o sucesso de hoje, se o coração se afastar da dependência. Você tem buscado a direção de Deus antes de dar seus passos? Ou tem confiado na força do seu próprio braço? Que decisões você tem tomado sem orar, sem ouvir, sem esperar? Quando o povo de Israel finalmente vence Ai, com a presença de Deus restaurada, algo muda definitivamente em sua jornada. Eles percebem que cada passo na terra prometida exigirá santidade, não apenas coragem. Aprendem que a obediência vale mais que a força e que a fidelidade é o verdadeiro escudo contra o fracasso.
Essa percepção marca uma nova fase na caminhada espiritual do povo de Deus. Da mesma forma, nós também passamos por momentos de amadurecimento espiritual. Alguns aprendem pelo amor, outros pela dor. Mas todos precisamos, em algum momento, encarar o Vale de Acor, o lugar onde o pecado é revelado e a restauração começa. Você já passou pelo seu vale? Já enfrentou a dor da exposição e a bênção do recomeço? Conte nos comentários. Qual foi o maior ensinamento que Deus já te deu em um momento de derrota? Com a vitória sobre Ai e a renovação da aliança no Monte Ebal, Israel avança mais do que geograficamente. Eles crescem espiritualmente. O povo entende, enfim, que não basta possuir a promessa. É preciso manter o coração em aliança contínua com o Deus da promessa. Josué, como líder, não apenas guia o povo em batalhas físicas, mas em profundos momentos de reverência e compromisso espiritual. Diante do altar, eles não celebram apenas o fim de uma guerra, mas o início de uma nova consciência. A obediência precisa ser constante. A fé não pode ser sazonal. A santidade não é opcional. Em um mundo cada vez mais impulsivo, onde o imediatismo domina até mesmo o ambiente espiritual, a história de Josué nos ensina a valorizar os princípios eternos que sustentam a presença de Deus em nossa caminhada. O que você tem feito após cada vitória para garantir que o seu coração permaneça alinhado com o dele? Essa narrativa, além de histórica, é profundamente simbólica. Jericó representa os desafios gigantescos, as muralhas que só Deus pode derrubar. Ai simboliza os erros que cometemos quando nos afastamos dele. O Vale de Acor é o local onde o pecado é confrontado e tratado. E o Monte Ebal é onde renovamos nossos votos e reafirmamos nossa dependência da palavra. Essa jornada reflete a própria caminhada de muitos cristãos. Começamos enfrentando grandes desafios com fé, vemos milagres acontecerem, mas às vezes deixamos o orgulho ou a autossuficiência se infiltrar. Caímos, perdemos batalhas. Mas quando há arrependimento genuíno, Deus nos restaura. Ele transforma os nossos vales em altares e as nossas quedas em marcos de fé. Há alguma parte dessa jornada que você está vivendo agora? Em que etapa dessa história você se encontra? Compartilhe conosco nos comentários. Queremos orar por você. Não podemos terminar este capítulo sem olhar para o que ele nos ensina sobre o caráter de Deus. Ele é santo, justo e não tolera o pecado. Mas ele também é misericordioso, paciente e restaurador. Deus não abandonou Israel após o erro. Ele não virou o rosto e encerrou a aliança. Pelo contrário, conduziu o povo a um processo de purificação, correção e renovação. É assim que o Senhor trata seus filhos, com firmeza e amor. A disciplina de Deus nunca tem o objetivo de destruir, mas de restaurar. Cada dor que Ele permite tem um propósito de ensino. Cada silêncio divino, quando não há resposta, é um chamado à reflexão. E cada nova direção que Ele dá após o arrependimento é uma prova de que sua fidelidade não falha. Você consegue reconhecer esse agir de Deus em sua própria vida? Já viveu momentos em que a correção dele, embora difícil, te trouxe mais perto da sua vontade? Se o pecado oculto de um homem foi suficiente para gerar uma derrota nacional, o que pode acontecer quando negligenciamos as pequenas áreas da nossa vida espiritual? O zelo pela santidade não pode ser apenas coletivo, precisa ser individual. Cada cristão é responsável por manter sua tenda limpa, sua alma em constante alinhamento com Deus. E isso só é possível por meio da humildade, do arrependimento contínuo e da busca diária por sua presença. A caminhada rumo à terra prometida, seja ela literal ou espiritual, exige mais do que passos. Exige decisões diárias, escolhas que honram a aliança, gestos que demonstram temor ao Senhor. Que essa história seja um espelho para nossas decisões.
Que a memória de Jericó e Ai viva em nosso coração como lembrete de que a obediência é sempre o caminho mais seguro. E assim, encerramos mais um capítulo da série A Bíblia em Capítulos. O que começou com a queda gloriosa de Jericó, passou por um vale sombrio de pecado e terminou com uma restauração poderosa e uma vitória emblemática sobre Ai. A lição é clara. Vitórias passadas não garantem vitórias futuras se o coração se desvia. Mas também aprendemos que não há queda que Deus não possa reverter quando há arrependimento e obediência. Talvez você esteja hoje em sua própria Ai, enfrentando fracassos, confuso, sem entender o motivo da derrota. Talvez haja algo oculto, não diante dos homens, mas diante de Deus. A boa notícia é que o mesmo Deus que revelou, corrigiu e restaurou Israel está pronto para fazer o mesmo com você. Arrependa-se, volte-se para Ele, reconstrua seu altar e verá que a presença dele voltará a caminhar ao seu lado. Aprendemos que o maior inimigo não é o exército que nos cerca, mas o pecado que se esconde dentro de nós. Que nossas vitórias não nos tornem arrogantes, mas nos levem à humildade. Que nossas derrotas não nos destruam, mas nos ensinem. E que cada erro seja uma oportunidade de purificação e retorno à presença de Deus. A verdadeira conquista não está na terra prometida que alcançamos com os pés, mas na terra interior que entregamos ao Senhor em obediência total. Lembre-se, o segredo da vitória não é a força, é a aliança. Não é o grito de guerra, é o coração rendido. Se essa história falou com você, se tocou alguma área da sua vida, compartilhe nos comentários. Essa é uma jornada espiritual e você faz parte dela conosco. E no próximo capítulo, prepare-se para algo ainda mais grandioso, porque o que vem a seguir é surpreendente. Depois de aprender em Ai que a desobediência traz derrota, Israel terá que enfrentar não apenas cidades, mas coalizões inteiras de reinos que se unirão contra eles. Mas Deus, mais uma vez, provará que Ele é o Senhor das batalhas. No próximo episódio, você verá o céu interferindo diretamente na terra. O dia em que o sol parou, a lua se deteve e Deus lutou pelo seu povo de maneira sobrenatural. Não perca o próximo capítulo. Vai ser inesquecível. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.